Pois é, tá no ar o nosso Peladeiros dessa quarta-feira, 30 de março de 2022. Vamos nessa, né? O Peladeiros está começando a partir de agora em 104,9 radiopopfm.com.br pela Conexão Web Rádio, Mac Plus Web TV, nossos canais lá no Facebook, no canal da Rádio Pop FM, Pop FM Mendes RJ e também César Mackenzie lá no Facebook. Dá para você assistir, dá para você ouvir o Peladeiros e a partir de agora a gente começa esse programa sensacional que hoje vai falar, como sempre, de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Tem o primeiro jogo da final, tem o Vascão cheio de novidades, notícias do Botafogo também. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Peladeiros. Futebol! Humor! Hoje é sexta-feira, volta pra torar! Tudo misturado! Peladeiros! É sexta-feira não, mas é quarta-feira e é dia da gente convocar os amigos César Mackenzie, Getúlio Oliveira, Sérgio Zubelli, nosso representante europeu nesse programa, para dar aquele salto de qualidade, aquele nível de qualidade, para trazer os destaques do nosso Peladeiros dessa quarta-feira. Cadê o César Mackenzie para contar para a gente o que vai acontecer lá no Flamengo hoje? Ô César Mackenzie, traz os destaques do Mengão aí para a gente, Mackenzie. Muito bem, amigos do Peladeiros de Futebol. Flamengo tem dúvida ainda no ataque para o jogão de logo mais contra o Fluminense, o primeiro da decisão do Carioca. Muito bem, muito bem. Meu amigo Sérgio Zubelli, nosso representante europeu nesse programa, traz pra gente aí as notícias do Vasco da Gama. Boa noite, meu amigo Rudy Oliveira e César Mackenzie. O pacotão das novas contratações, não reforços, não, contratações do Vasco está pegando mais forma e teve mais gente anunciada aí ontem. A gente fala mais aí na hora do meu Vascão. Muito bem. No Fluminense, rapaz, Ganso e Felipe Melo estarão em campo. Vão ser titulares para o jogo de hoje, o primeiro jogo da final contra o Flamengo. GG Malvadão certamente vai entrar daqui a pouco, umas 6h40, mais ou menos, ele aparece, né? Quando o papo estiver acalorado, quando a gente estiver fazendo, aí ele entra, eu quero fazer uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta, entendeu? Já ele aparece por aqui, trazendo notícias do Botafogo. Se ele não aparecer, a gente vai ter que fazer aquele comentário do que é o Botafogo, na verdade. Enquanto isso, bora com o nosso Peladeiros, né? Os laterais fecham olho no lance. Peladeiros, tá rolando. Boa, tá rolando Peladeiros e a gente já começa falando do Mengão. Flamengo! Ah, meu Deus. Vai lá, César Mackenzie. Muito bem, meus amigos. Notícias do Flamengo que joga logo mais contra o Fluminense, primeira partida da decisão do Carioca, né? O Flamengo, os jogadores já foram relacionados, então vamos dar aquele chute, né, de como a provável escalação do Flamengo. O Flamengo vai com Hugo no gol, possivelmente Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, a trinca de zagueiros, Mateuzinho, João Gomes ou Andreas, Willian e Everton Ribeiro, De Arrascaeta ou Bruno Henrique, Gabigol e Bruno Henrique ou Lázaro, né? A dúvida aí, o Bruno Henrique já está recuperado da luxação no ombro, ele deve entrar ou fazendo, né, ali um pouquinho à esquerda, o nosso De Arrascaeta, e se o De Arrascaeta tiver, se caso o Paulo, bom ele tá, né? Pronto ele tá, mas se o Paulo Souza quiser deixá-lo no banco para poder poupá-lo um pouquinho e entrar no segundo tempo, aí o Lázaro entra no lugar do Bruno Henrique fazendo ali a ala esquerda e o Everton Ribeiro vai para o meio campo. Tá? Essas são as dúvidas na escalação do Flamengo para o jogo de logo mais. O Rodinei está com desconforto na coxa direita,
Rodrigo Caio e Pablo estão entregues ao departamento médico. O árbitro é aquele senhor Wagner do Nascimento Magalhães, do qual a torcida do Flamengo não gosta muito, não, principalmente o Gabigol, né? No jogo contra o Fluminense, ele foi expulso na hora que ele estava. Parece que teve um jogo que estava saindo, uma coisa assim. Ele foi expulso pelo árbitro, o senhor Wagner do Nascimento. O Flamengo, no jogo de hoje, o Paulo Souza teve 10 dias para fazer com que a equipe demonstre alguma coisa diferente, porque mesmo classificando contra o Vasco, sem sofrer qualquer perigo, o Flamengo não fez um bom jogo, vem sendo cobrado ainda por uma melhor apresentação. Então, são 10 dias que o Paulo Souza teve e que vamos ver o que foi capaz de treinar para que o Flamengo produza dentro de campo no jogo de logo mais. O Ayrton Lucas, contratado, deve ser anunciado agora, daqui a qualquer instante. Já fez os exames e o Flamengo está preparando aí o anúncio oficial, se é que já não saiu. O Flamengo está 13 dias sem jogar, né? Oi? 13 dias sem jogar, né? Tem que apresentar alguma coisa hoje. Tá todo mundo descansadinho, todo mundo na tranquilidade. Tem que jogar bola hoje, pô. O Fluminense não. O Fluminense veio aí de um jogo desgastante, né? Contra o Botafogo. Então, depois você vai falar sobre a escalação do Fluminense também. Acredito que seja mais um ferrolho. Ou você acredita, não sei, o Sérgio, você acredita que o Abel vai partir para cima, Sérgio? De jeito nenhum. Primeiro jogo, ele tá com vantagem, né? Porque o Fluminense joga com a vantagem, né? Então, é aquilo que o Rudy fala, vai meter 5 volantes e vai fechar a casinha. Você pode ter certeza. Rapaz, o Abel não tá com cara de estar partindo nem para ser da mulher dele, cara. Quanto mais vai sendo do Flamengo. Vai ser aquele ferrolho, como eu falei aqui na segunda-feira. Como ele tem a vantagem, olha só que coisa. Se ele conseguir segurar um 0-0, por exemplo, nos 2 jogos, ele é campeão, cara. Entendeu? É aquela história, ele vai entrar... Eu não sei para que ele vai botar o Ganso de titular hoje. Mas vai entrar cheio de volante. Felipe Melo já deve ter gritado lá no final de semana: "Ô, recupera o Felipe Melo, hein? Eu preciso do Felipe Melo." Não vai, né? E eu li que o Arrascaeta também talvez não chegue a tempo, ou se chegou a tempo, chegou em cima da hora, né? Porque é um problema na logística, né? Jogou praticamente o jogo todo ontem também, né? Então, acho difícil o Arrascaeta vai jogar no início e vai sair, ou vai entrar no segundo tempo, né, como opção. E ele que fez o gol do Uruguai. Pois é. De Arrascaeta. O Uruguai ganhou. Também está classificado para a Copa, Uruguai, não tá? Tá. Acabou que no final o Peru foi para repescagem. E vocês viram quem fez o gol do Peru? Ó. Yotun, cadê você? Foi Yotun aí, ó. Vascão marcou presença lá. Guerreiro, Sérgio, Guerreiro tá morto, enterrado tem tempo. Enfim, notícias do Mengão pra galera curtir aqui no nosso Peladeiros de hoje. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Belê. César Mackenzie, aquela dica para o esquenta do jogo de hoje. Para ver o jogo tranquilo. Só quarta-feira. Nessa quarta-feira, dia de jogão, é a cervejaria Vila Alemã, que tem o chopp com tradição alemã. Barris de 30 e 50 litros e o escritório de distribuição no Sul Fluminense é a Avenida Amazonas 210, Vila Muri, Volta Redonda. O Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Cervejaria Vila Alemã, chopp com tradição alemã e se beber. Não brija, meu caro Rudy Oliveira. Pois é, Vila Alemã, ó, sábado, lá na final do estadual, sábado,
lá no Soares Steakhouse, durante o jogo, tem dose dupla de chopp a R$ 9,99, chopp da Vila Alemã pra galera. R$ 9,99 dose dupla durante o jogo. Você pede um, leva dois. E vai ficar como no final? No final do jogo, o nego não tá ligando nem quem ganhou, quem perdeu, entendeu? Vamos pro intervalo rapidinho aqui. Já tem mais Peladeiros. Você está ouvindo Peladeiros. Muito bem, para você que está ligado aqui na programação da Pop, vamos nessa, porque o Peladeiro está de volta. O sucesso não para. Bom, vamos nós, né? De volta aqui no nosso Peladeiros, vamos trazer notícias aí do Botafogo, que é um bairro simpático, um bairro elegante, mas está passando por algumas... É um bairro maneiro, está passando por algumas mudanças, né? E com a chegada de Luiz Castro, o time deu início às mudanças lá no departamento de futebol. Pelo menos 5 jogadores já foram comunicados que não estão nos planos no elenco principal. São eles o zagueiro Everton, o volante Fabinho, o meia Felipe Ferreira, o atacante Ronald e o lateral direito Vitor Marinho. O site GE apurou que esses jogadores não foram dispensados, apenas informados que não farão parte da equipe principal. O clube discutirá caso a caso para encontrar outros destinos para os atletas ou realocá-los no recém-criado time B. Lembra que o Textor falou lá que o time B, essa galera pode ser aproveitada aí no tal time B do Botafogo. A lista vai crescer. Luiz Castro avisou que vai trabalhar com 30 jogadores na equipe de cima. Com o departamento médico lotado, outras confirmações virão nos próximos tempos. O número pode dobrar e chegar até mesmo 15 atletas dispensados. Tá? O Fogão deve passar uma barquinha, né, lá no Botafogo, de leve, até porque a verdade é que com essa chegada aí do Textor, né, essa questão aí da SAF lá no Botafogo, o que acontece? O elenco deve dar uma qualificada, né? Ele já está trazendo alguns jogadores aí para o elenco dar uma encorpada. E aí essa galera não vai ter vez mesmo. O Luiz Castro lá já falou que vai trabalhar com 30 jogadores e a barca vai passar no Fogão. Ô, Zubelli, tem que avisar lá, de repente, né? Vai que tem alguma coisa boa lá que serve, né? Isso é igual roupa velha, você sabe, né? Às vezes a calça não tá legal, mas você passa... Esses nomes aí, cara, tá difícil, porque a gente já tá com umas malas lá já, aí vai só juntar com as malas que a gente já tem lá. Então é melhor ficar no time B do Botafogo mesmo. Pode levar o Vitor Marinho. Ó, deve jogar bola, hein? Esse nome, hein? Pois é. São notícias do Fogão para você nessa quarta-feira. Zen é forte, Peladeiros. Oi. Ô, Rod, antes de você entrar no Vasco, né? Você falou aí os que foram dispensados. Além disso, tem o preparador de goleiros também, o Flávio Tênios, né? Flávio Tênios. Antigo, né? Profissional já. Foi também afastado. Né? Agora o Flávio Tênios, ele... É Tênios, né? Flávio Tênios, ele é filho, né, do falecido Paulo César Tênios, grande narrador de futebol, trabalhou na Tupi nas décadas de 70 e 80, e eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Tamoio aí nos anos 90. E o Paulo César Tênios, flamenguista roxo, tá? E acredito que o filho também seja, porque do jeito que aquele ali torcia pro Flamengo, não era brincadeira, não. Fumava pra raio, mas era torcedor do Flamengo, que abria. Grande Paulo César Tênios aí. Né, que... E o Flávio Tênios, tempo que tem de Botafogo, a rescisão de contrato agora, ele já pode aposentar, pô. Vai ficar em casa. Aquele lance, né? Não foi mandado embora, mas foi afastado. A diferença só é que continua recebendo, só isso. A diferença é só a palavra. Menos mal, né? Mas, ô Sérgio Zubelli, traz pra gente notícias aí do Vascão, que vai aproveitar essa barca do Botafogo. Diz que tem diretor do Vasco na esquina ali já, hein, esperando os caras saírem. Meu amigo Rudy Oliveira. Pois é, o Vasco apresentou mais uma contratação ontem
Trata-se do... Eu tenho até que ler, porque eu nem conheço o cara, tá? Lateral direito, Gabriel Dias. Cara crachá, cara crachá, Eu tenho que ler, porque realmente o Gabriel Dias jogou no Fortaleza, jogou no Ceará e estava atualmente no Cruzeiro. E o Gabriel Dias foi um pedido até do Luxemburgo, né? Mas o Luxemburgo foi embora. E aí o técnico novo chegou, trouxe um lateral direito uruguaio, da confiança dele, e encostou o Gabriel Dias. Como o Zé Ricardo já havia trabalhado com ele lá no Fortaleza, o Zé Ricardo indicou a contratação, já que a lateral direita do Vasco é uma posição crítica realmente, que ainda não teve solução com os jogadores que a gente tem lá. Chama o YouTube. Então, o Yutun jogava de lateral esquerdo no Vasco, né? Lateral esquerdo. É uma posição que a gente também precisa, mas eu acho que a lateral direita estava com uma necessidade maior que a lateral esquerda. Eu acho que a única posição que o Vasco não precisa de jogador lá é no gol, porque o Vanderlei ainda está lá. Lógico. Entendeu? Agora o resto... Vocês ficam falando do Vanderlei, vai acabar pintando lá na Gávea, hein? Olha o que eu tô dizendo, hein? Se pintar na Gávea, eu paro de torcer no mesmo dia pro Flamengo. Vai pintar lá, hein? Vai pintar lá. Mas tudo bem. Então, o Gabriel Dias é o quinto reforço, né? Ou contratação, na melhor dizendo, desse novo pacote aí do Vasco, que já tem o Eric, atacante do Ipiranga, o Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias. Vocês vão ver nos times, né? O Lucas Oliveira, do Bangu, e o Carlo de Pena, que está vindo, esse sim, do Dinamo de Kiev, que jogou até Champions até há pouco tempo atrás. Então, são os 5 jogadores que até agora, o Carlo de Pena ainda não foi confirmado, mas já está chegando ao Rio para assinar o contrato. E o Vasco ainda está em busca de pelo menos mais um zagueiro e um atacante de velocidade, que segundo os canais que cobrem o Vasco, esse jogador já está contratado, só que está fechado a 7 chaves o nome do jogador. Diz que é um jogador que vai realmente chegar no time e vestir a camisa, o que também não é muito difícil, né? Então, essas são as caras novas do Vasco. E Rudy Oliveira e César Mackenzie, prepare a hashtag. Eu esqueci de falar uma hashtag também no Flamengo, mas vai lá. Prepare a hashtag aí que o Matias Galarza, que por acaso jogou ontem, né? Ele foi convocado para a seleção do Paraguai. Ele foi emprestado para o Coritiba, vai jogar com o Coritiba. Que peninha! Por Então, isso o o Paraguai Matias não foi para a Copa. mas ele só foi convocado agora nesses 2 jogos que o Paraguai já estava desclassificado. Não, mas ele é jovem, né? Ele tem 20 anos ainda, então eu acredito que ele já foi convocado já para começar um novo ciclo, né? Para a próxima Copa. E com isso, o Matias Galarza vai jogar junto com outra hashtag que o Rudy adorava lá no Curitiba, né? Ele vai jogar com o Andrei lá no Curitiba, né? O Andrei vai jogar no Curitiba também, né? Andrei até que sabe, pelo menos chutava forte, não era esse? O Curitiba então, vamos ter daquele time derrotado, né? Recapitulando, vamos ter o Andrei e o Galarza no Curitiba, o Castanho e o Hernando no Guarani, Marquinhos Gabriel no Criciúma, pelo menos são esses aí que eu lembro de cabeça. O Curitiba subiu ou continua na Série B? Subiu. Vai jogar a Série A. Então, com isso aí, o Vasco, né, tá renovando o seu elenco. Alguns outros empréstimos estão aí em vias de acontecer, outros jogadores que têm contrato longo, né? Geralmente são esses jogadores que subiram da categoria de base, têm contratos longos. Esses jogadores que não serão aproveitados também vão ser emprestados.
casos do MT, do Laranjeira, do próprio Vinícius. Então, o Vasco está se acomodando e a estreia do Vasco foi confirmada para dia 8, que é uma sexta-feira, às 19 horas, e o local é São Januário, onde está marcado, mas a diretoria está consultando a torcida para ver se leva o jogo para o Maracanã a preços populares para lotar o Maracanã na estreia. Então, ainda a princípio o jogo vai ser em São Januário, mas pode ser que seja transferido para o Maracanã dia 8 às 19 horas. O Vasco da Gama tem tirado umas muletas aí do time, do clube, né? Aí quando você pensa, meio que contrata uma cadeira de roda, aí não adianta muita coisa, não. Não, Mas aí, o Curitiba, o César perguntou se Curitiba subiu, César, mas pelo timaço que está montando, vai cair de novo. Mas agora, né, falando para terminar aí, falando da SAF, né, a SAF foi aprovada no Conselho e a AGE deve estar marcada para dia 30 de abril para votar a aprovação da SAF. Assembleia Geral, aí constituir a SAF, né? O Vasco está fazendo o trabalho de base, que é limpar todas as pendências com os órgãos governamentais. O Vasco tirou a certidão do FGTS ontem, que é uma das exigências, né, para se transformar a SAF, é que esteja regularizado com todas as questões governamentais. Esteja devendo, mas esteja pagando, né? Exatamente. Então, hoje, todos os fundos de garantia dos funcionários que estão hoje no Vasco, né, está em dia também. Então, o Vasco conseguiu essa certidão e vai caminhando aí para a preparação para iniciar com a SAF. E aí, no meio do ano, quando abrir a janela de novo, o Vasco vai ter o aporte da SAF e vai poder fazer contratações de melhor, vamos dizer assim, desempenho, né? Mas aí o Vasco vai estar na metade do campeonato, né? Vai estar na metade do campeonato. Parte da torcida não esteja a favor da SAF, parte dos dirigentes também não, mas os funcionários do Vasco com certeza. estão todos recebendo em dia. O cara falou, a SAF já está impactando o Vasco. Aí, como? Cara, todos os salários estão em dia. Ninguém hoje não está... E basicamente essa questão das certidões aí foi o que o Flamengo fez lá atrás, lá em 2013, porque o Flamengo não pagou todas as dívidas. Ele foi lá, equacionou, parcelou, e aí nessa... tá pagando aí, vai pagando. E nessa ele equacionou as dívidas e limpou o nome. Limpou, com o nome limpinho, aí você já pode... Consegue verbas de tudo quanto verba de patrocínio de governo, uma série de coisas, né, para você caminhar, já fica mais... Inclusive, o Vasco tinha pendente aí de receber 5 milhões da Caixa por conta dessa certidão. Eu acho que vai agora poder receber essa grana. Agora, com a certidão negativa de débito, ele pode receber o dinheiro. Pois é, mas é isso aí que a gente está falando. O futebol, há muito tempo, aqui no Rio principalmente, os dirigentes aí que diziam, entre aspas, amar os clubes, e eles só se serviram desses clubes durante muito tempo. Câncer. Os 4 grandes do Rio tiveram câncer nessa área dos dirigentes que só queriam tirar. E agora parece que a coisa está dando uma virada e a gente já enxerga horizontes melhores. O único que eu acho que ainda está ficando para trás, que eu acho que ainda não se aceitou, é o Fluminense. O Fluminense precisa analisar bem a situação e se aceitar. E, Rudy, eu vou te dizer, cara, os bastidores dessa aprovação da SAF, porque o Botafogo não teve tanta mídia, né, com relação à SAF. Mas essa SAF do Vasco, cara, o que estão fazendo para tentar atrapalhar essa SAF de passar, seja assim, nos bastidores, né? Eu acompanho, então eu vejo essa galera antiga aí, Euriquinho, Roberto Monteiro, essa galera, putz grilo, cara, os caras, até de traficante, eles falaram que a 777 era. Até traficantes
E não precisa ser nenhum gênio para entender o porquê que eles querem atrapalhar, né? Você vai pegar a chave do cofre do clube, o controle, a salinha ali, e dar na mão do outro camarada e vai falar, vocês não entram mais. E aí eu quero ver quem vai ser candidato a presidente do Vasco na próxima eleição. Aí eu quero ver. Você vai ter que catar. Vem cá, quer ser presidente? Quer ser presidente? Já falaram que vai ser o presidente da piscina, né? Vai só saber quando é que vai reformar a piscina, esse negócio todo aí. Tá na hora de trocar o cloro aí. Esse cloro tá o cloro demais, tá ardendo a vista. O presidente vai servir para isso. Pois é, só as notícias do Vasco da Gama aqui. Eu, mais uma vez falando, eu acho que o Fluminense está ficando para trás. Vai chegar um momento, esse ano e ano que vem, a gente ainda vai ter momentos de adaptação, tanto de Vasco quanto de Botafogo. Mas para 2024, a gente já vai ter esses dois times, acredito eu, muito fortes. E o Fluminense está ficando para trás. O Fluminense tem muito atrás. Tem muito vaidoso lá no Fluminense, né? Muito vaidoso. O Fluminense estava doido para essas... O Fluminense estava doido para essa SAF do Vasco não passar, para eles baterem na porta dos caras e falar assim, aí, ó, eu tô afim, hein? Tô aqui. Sim, mas o que eu tô falando é, tipo assim, lá no Fluminense, o Fluminense ainda acha que é de uma grandiosidade enorme, cheio de problemas, cheio de pepino, salário atrasando, e eles vendo o que está acontecendo, mas eles acham que estão abafando. Foi o que eu falei, o Flamengo, enquanto não chegou Bandeira de Melo lá, entendeu, falou, gente, a coisa tá feia. Não adianta vocês acharem que camisa vai ficar ganhando um campeonatinho aí a cada 10 anos, 5 anos aí, vai estar... A coisa tá feia, a gente tem que resolver isso aqui. Lá no Fluminense é a mesma coisa. Resolve para acompanhar o crescimento dos outros. O Flamengo já estilingou na frente, agora o Botafogo e o Vasco estão vindo com esse trabalho, provavelmente, igual eu falei, para 2022 e 2023 ainda é adaptação. Para 2024, esses dois times, acredito eu, vão estar nível disputando nacional, disputando Libertadores e tal, e o Fluminense ficando para trás. O Vasco e o Botafogo, como tem a SAF, eles não vão levar tanto tempo quanto o Flamengo levou. O Flamengo não teve investidor nenhum. Ele foi com seus próprios... teve sim, a Rede Globo, né? Mas tudo bem. Tá bom. Teve sim, a Rede Globo. Faz uma... A Rede Globo e a Petrobras. Foram os dois aí. Esse fuso horário aí, mudou o fuso horário e falei... Mudou. Aí o fuso horário da Noruega, com certeza. Esse fuso horário deixou o Sérgio meio lelé. Tá bom, César, tá bom. Isso aí. Notícias do Vasco da Gama aqui no Peladeiros de hoje. Você está curtindo Peladeiros. Rapaz, e hoje a gente tá até no horário, hein? Falar, hein? Sei não. Hoje vai poder ter 15 minutos de anúncio hoje, hein? Pois é, a gente vai falar do Fluminense, que é rapidíssimo depois do intervalo comercial, também o nosso bolão. Acho que hoje a Voz do Brasil entra até no horário. A gente volta já. Tem seleção também. De hoje, ótima quarta-feira para você ligado no Peladeiros. Bora falar do Flusão. Fluminense! Bom, então, olha, o técnico Abel Braga resolveu mexer na equipe do Fluminense, que enfrentará o Flamengo daqui a pouquinho, 9h40, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca. O meio de campo foi o principal setor. Felipe Melo volta ao time após se recuperar de pancada no quadril. Paulo Henrique Ganso começará jogando e Iago retoma a vaga entre os 11. O ataque terá William e Cano. Com isso, Martinelli e John Arias ficam no banco. Cris Silva será titular na lateral esquerda. Provável time do Fluminense para hoje, Fábio, Calegari, Manuel, David Braz e Cris Silva, Felipe Melo, André, Iago e Ganso, William e Cano. Na tarde dessa quarta-feira, o clube divulgou a lista de relacionados sem as presenças do zagueiro Nino e o atacante Luiz Henrique. Ambos estão em fase de transição após se recuperarem de contusões. A expectativa fica por conta do aproveitamento da dupla no jogo de sábado. Relacionados hoje, os goleiros Fábio, Marcos Felipe e Muriel, os laterais Calegari, Cris Silva, Samuel Xavier e Pineda, os zagueiros David Braz, Manuel, Lucas Claro e David Duarte, meio-campistas André,
Felipe Melo, Ganso, Iago Felipe, Natan, Martinelli, John Arias, Wellington e Nonato. E os atacantes Caio Paulista, William Cano e Matheus Martins. Fluminense e Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira, no Maracanã, o título do estadual de 2022. O duelo de volta será no sábado, às 6 da tarde, também no Maracanã. Vocês acharam aí das voltas? O Arias, que vinha jogando bem nos últimos jogos, né? Vem entrando bem, vem atuando bem, volta para o banco de reservas. Martinelli, que para mim é um dos melhores volantes em atividade hoje no futebol brasileiro, também fica de fora para as voltas aí do Felipe Melo, aquela história que a gente falou, a volta do Iago também, é um ferrolho ali, um time muito marcador, né? Vai tentar destruir as jogadas de ataque do Flamengo, né? Agora. O Arias costuma ter sorte contra o Flamengo, né? Sempre marca o seu golzinho lá, mas está no banco, pode ser no segundo tempo, pode entrar, dependendo do resultado do jogo. É um jogo muito tarde, cara, dá 21h40, porque tanto o Campeonato Carioca como o Campeonato Paulista é transmitido pela Record, pela TV Record. Então eles estão botando no mesmo horário, ou seja, e aí a Rede Globo, para poder brigar pela audiência, programou o filme Assalto ao Banco da Espanha, que o Sérgio vai poder assistir, em vez, né? Porque o Vasco não joga, então ele vai estar lá assistindo o grande filme. A Globo tem uma opção bacana. Já assisti, já assisti. Assalto, já, então. Para você ver a briga de audiência, 9h40 da noite. Quanto tempo que eu não assisto o jogo do Flamengo nesse horário? Normalmente é 8 horas, 8h30, né? Mas já era imaginado. Vai dar tempo do Sérgio ver Pantanal. Mas Rude, uma pergunta, Rude. E o BBB. Aí ninguém merece. Uma pergunta para aquilo que a gente conversou. Por que o Marcos Felipe foi barrado? Você sabe? Aquela olhada deu vestiário. Eu falei. Senta lá no cantinho, dá aquela olhada pro treinador, já sabe, né? O Marcos Felipe caiu. É empresário. Rapaz, mas que coisa. Eu vou dar meu palpite. Vocês vão falar primeiro da seleção ou vai ser o bolão primeiro? Vamos falar da seleção. Vamos falar de seleção primeiro? Então vamos fechar o Fluminense aqui para falar do Brasil. Tudo sobre futebol, tudo sobre o seu time. Aqui, Peladeiros. Então vamos falar da seleção. Brasil! Olha só, o Brasil, rapaz, esses 2 últimos jogos a seleção marcou 8 gols, não levou nenhum. E, na minha opinião, sinceramente, pintou o time da Copa, hein? Um jogador ou outro ali, mas pintou o time. Assim, Rudy, antes de a gente começar, eu estava abrindo aqui um Twitter, até do Juninho Pernambucano, e olha só o cartel, né, do Tite na seleção nas eliminatórias. São 29 jogos, com 24 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, 70 gols marcados e 8 sofridos. E aí você assistindo o jogo Portugal e Macedônia do Norte, você assistindo Polônia e Suécia, você assistindo qualquer jogo da Espanha, qualquer jogo da Inglaterra, qualquer jogo da Alemanha, cara, sinceramente, vou dizer aqui já, sinceramente, os únicos adversários que o Brasil tem para essa Copa são França e Argentina, só. O resto, meu amigo, o Brasil vai ganhar se jogar. Vocês podem ter certeza. Vem uma Bélgica da vida que acerta o time, vem um outro time europeu aí que acerta. Eu não vou discordar muito, não. Eu acho que é por aí. Porque eu incluo a Alemanha também, que a Alemanha é sempre também... César, fizeram um levantamento, os times que jogaram contra campeões mundiais, né? Aí o Brasil jogou 8 vezes, ganhou 5, empatou 3. Lógico que aí a gente está falando de Uruguai, Argentina, né? São os times que o Brasil joga. Você sabe quantos jogos a Alemanha fez contra campeões do mundo? 6. Empatou 2 e perdeu 4. Então, assim,
O time da Alemanha hoje está sofrendo uma reformulação. É aquela velha história de 2 Copas do Mundo tomando porrada, porque está reformulando o time. A Alemanha para a próxima Copa, cara. O time. Chega em uma voando. É Exato. essa cultura que aqui no Brasil a gente não aceita. É isso O aí. torcedor brasileiro ele quer ganhar todas as Copas. Essa é a cultura. O que eu gostei do jogo da seleção, porque jogou sem o Neymar, né? E meteu 4 gols sem o Neymar. É isso que tem que fazer. Não pode ficar na dependência de Neymar, gente. Não tem. Isso é importante. Sim, cara. O E Neymar, também é a última Copa do Galvão, né? Não pode ficar na dependência do Galvão. o Neymar é o seguinte: o Neymar em forma, é lógico que ele é titular da seleção. Não tem para ninguém. Se ele está em forma, querendo jogar, esquecendo aí das festinhas, esse negócio todo, se ele quiser jogar, ele vai contribuir, é lógico, né? Não tem nenhuma dúvida. Agora, se ele continuar até o final dessa temporada, né? E também o início da próxima, porque a Copa vai ser no final do ano, ou seja, eles vão estar no meio da temporada na Europa. Se ele resolver jogar, aí é um reforço muito bom, é titular absoluto. Agora, se ele continuar jogando essa bolinha aí que ele está jogando, meu amigo, esse time que jogou ontem aí vai dar muito mais trabalho. Mas, Sérgio, eu não sei vocês. Eu acho o seguinte, essa é a primeira seleção que eu vejo que o Neymar tem com quem conversar. O Neymar disputou 3 Copas, ele vai para a 4ª Copa, é isso? Ou 2? Jogou 14 e 18, né? Não, É a 3ª Copa dele, né? Ele jogou 2. Eu acho que essa é a primeira Copa que o Neymar tem com quem conversar de verdade. Porque ontem, inclusive, no jogo, estava falando isso. Você vê, as seleções pegavam o Brasil, marcavam o Neymar, faziam uma marcação de 2 ou 3 jogadores, e aí os outros, ninguém resolvia. Não tinha ninguém que resolvesse, que fizesse e tal. Nessa seleção, não. Se o cara marcar, botar 2 em cima do Neymar, vai sobrar um Vinícius Júnior, vai sobrar o Paquetá, vai sobrar o rapaz que jogou ontem, que era do Atlético Mineiro, Bruno Guimarães, joga muita bola, é um absurdo jogando bola. Aí o Fred, que foi titular do outro jogo, também jogou demais. Aí tem o Rafinha na direita, tem o Antony também, que joga pela direita. Entendeu? Eu acho que essa é a primeira seleção que o Neymar tem com quem conversar. Ele fala, gente, vamos pra cima agora? Vamos. Aí tem 5 caras que, entendeu? Que a seleção joga fácil. Eu só acho ainda que não tem aquele jogador... porque o Neymar hoje ele está jogando um pouco mais recuado, né? Porque a idade está chegando, ele está jogando um pouco mais recuado, como aquele famoso camisa 10, né? Que a gente tinha antigamente, o meio atacante que chamam hoje. Mas eu acho que ainda falta... Tudo bem, o Paquetá está jogando bem, o Bruno Guimarães já não é da mesma posição, o Bruno Guimarães é um pouco mais recuado, né? Um segundo volante, vamos dizer. Então, eu acho que ainda falta definir quem é esse cara. E eu acho que também não é o Paquetá. Eu acho que o Paquetá disputa ali com o Bruno Guimarães uma vaga com o Fred. Eu acho que ainda falta esse cara ali, que a gente não tem, por sinal. A gente não tem esse jogador. É o jogador aquele que dá o penúltimo toque, né? Vamos dizer assim, para alguém concluir. O importante é não ficar dependente do Neymar, porque nas 2 últimas Copas, em 2014 ele se machuca e não tinha outra Já era. Em 2018 ele também se machucou, apesar de, né, ele também teve problema de contusão e desfalcou o Brasil também em alguns lá. Ele já chegou na Copa com aquele problema no pé, né? É isso. Então, importante, gostei do jogo da seleção brasileira, jogo de ontem, porque jogou sem o Neymar, lá na altitude. Ontem parecia que quem estava sentindo a altitude era a Bolívia, né? O da Bolívia é fraco demais, né? É demais. Também não dá. O problema dessas eliminatórias é que o nível hoje está muito mais fraco do que há uns anos atrás, algumas eliminatórias para trás. Eu acho que o Tite tem que fazer treino com a Itália, sei lá, apesar que a Itália também está uma porcaria, mas com seleções melhores. Tem que fazer alguns jogos, alguns amistosos. Mas o que acontece? O nível é muito fraco. O nível é muito fraco aqui no futebol. Só que o Brasil tem pegado e atropelado. Quando você pega o adversário muito fraco, tem que fazer esse tipo de coisa, pegar e atropelar. Então você vê, pegou o Chile, também não tem aquele... O Chile não é aquele
né, que foi campeão da Copa América, os caras já não, Final de os caras já geração. não aguentam, os caras já não aguentam mais. Mas arrebentou os caras, 4-0. Ontem pegou a Bolívia na altitude, a Bolívia, quando viu, 4-0. Entendeu? Aí, quando a time fraco... Ainda tem um jogo com a Argentina ainda, né? É. Vai Esse ter, vai ser um amistoso de luxo. Esse vai ser um amistoso de luxo. Amistoso de luxo. Isso aí, esse vai ser aqueles caça-níqueis da CBF para fazer aquele... Né? Mas vai ser um bom teste, cara. Vai ser um bom teste. Vai ser nos Vai Estados ser. Unidos, na Europa, coisa, um lugar assim. Vai ser. Mas vamos lá, então. Vamos lá, vamos pro bolão que o Simpson já sinalizou, hein? O Simpson quer o quê? Quer ir no banheiro? O que é? Futebol, Quer beber água. o seu time, aqui, Peladeiros. Vamos lá, César Mackenzie, o bolão pro Fla-Flu, rapaz. O GG mandou foto no grupo. O Simpson tem como colocar a foto do GG no grupo? Ele falou que tá trabalhando ainda. Achei estranho. Deixa eu ver aqui. Não, o detalhe foi o lencinho na cabeça, né? Eu achei esquisito. Não dá pra colocar. Para aqui não dá, não. Tem Tá que- semi-nu, né? Não dá pra botar que ele tá semi-nu, né? A classificação do programa pode, né, sofrer algum tipo de... todo musculoso. Pois é. Melhor não. Mas vamos lá, então. Flamengo e Fluminense, Sérgio Zubelli. Cara, hoje vão ter 2 mãos de alface, um em cada lado, né? Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. Mas olha, eu vou apostar hoje vou confiar. Hoje eu vou confiar. Eu acho que hoje vai ser 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. E eu tô torcendo muito para que na primeira vez no universo o Flamengo não entre na pilinha de quinta série do Fluminense, cara. Entre para jogar bola. Verdade. Pode dar chegada de gol dando chilique. Aí eu já fico torcendo pro Fluminense enfiar o ferro logo e acabar com a porra do jogo. Eu vou ser um pouquinho mais otimista. 3-0 Flamengo no jogo de hoje. Rapaz. 3-0 hoje. 3-0 hoje eu já vou pro jogo sábado como? Daquele jeito. Daquele jeito. Muito bem. Vamos ver se alguém acerta o nosso bolão na sexta-feira. A gente vai dar o bolão dele, fica mandando fotinha semi-nu. Semi-nu. Semi-nu, né? Tá mandando nude. Fica mandando nudes no grupo e a gente não quer isso. Ô, César Mackenzie. Tá mandando foto semi-nu. É degradante, né? Uma coisa muito... Enfim, é desesperador. Olha, pra gente fechar o programa, sexta-feira a gente vai saber dos resultados desse bolão e sexta-feira também a gente já vai ter os grupos da Copa do Mundo. Tem sorteio da Copa do Mundo na quinta-feira, na sexta-feira. E a gente já vai estar com os grupos aqui pra gente fazer uma análise. Ô, Rude, olha só, tem uma coisa, hein? Essa foto que o Getúlio mandou é o jeito que ele vai vestido quando vai no Doutor Dedão. Um abraço, Sérgio Zubelli. Um abraço também para o César Mackenzie. Sexta-feira tem mais peladeiros aqui. Vamos ver se o GG vem ou vai no Doutor de novo. Valeu, vem do Brasil. É aqui no Peladeiros. A sua rádio, porque você é exigente.